Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rodrigues e na aula de História de hoje iremos falar sobre os hebreus. Então, turma, o povo que hoje conhecemos como judeus, eles são descendentes dos hebreus. Aonde os hebreus viviam? Inicialmente, eles viviam na cidade de Ur, que ficava na Mesopotâmia. Lembra nas nossas primeiras aulas que eu comecei a falar sobre a Mesopotâmia? Então, os hebreus viviam lá. E por volta mais ou menos de 1800 a.C., eles decidiram deixar a cidade guiados por Abraão e o seu pai, Terá. Temos que ter em mente que nesse período a cidade de Ur era uma cidade próspera, tinha escolas, ela na questão de arquitetura tinha excelentes arquiteturas, tinha água para irrigação da agricultura, entre outras coisas. Então quando eles decidiram, tanto Abraão quanto o pai dele, deixar a cidade para tentar algo novo, muitos ficaram desconfiados, porque até nós mesmos, hoje em dia, vamos colocar aí vocês, moram no bairro, na cidadezinha de vocês, na casa de vocês, e do nada alguém decide sair e tentar arriscar algo novo num lugar que não conhece nem nada. Todos nós ficaríamos desconfiados, né? Tipo, peraí, tem algo de errado. Mas assim foi. Terá Abraão, o sobrinho de Abraão, Ló, e a esposa, Sara, a esposa de Abraão, eles decidiram sair da cidade de Ur e começaram a viver na cidade de Harã, que também fica ali na Mesopotâmia. O pai de Abraão, ele já estava numa idade avançada, ele não estava muito bem de saúde, então algum tempo depois ele veio a falecer. Foi nessa hora que Abraão ele decidiu ir em busca da terra prometida. Depois de uma longa caminhada, Abraão chegou em Canaã, que fica na Palestina. Já haviam alguns povos ali que habitavam e eles entraram em conflito com esses povos. E depois de vários conflitos eles conseguiram fixar a moradia deles. Nesse tempo, os rebanhos deles foram crescendo, e o rebanho também do seu sobrinho, foram crescendo, e como que já estava um rebanho grande, muitos dos pastores de Ló, que era o sobrinho, e de Abraão começaram a entrar em conflito. Então foi nessa hora que Abraão deixou o seu sobrinho decidir para qual lado ele iria, e ele iria para o lado oposto. No caso ele falou, se você decidir ir pela direita, eu irei pela esquerda. E se você ir pela esquerda, eu decidirei ir pela direita. E assim foi. Nesse período, os dois, cada um foi para o seu caminho. Até aqui, eu falei os principais pontos. A saída de Abraão e seu pai de Ur, a estadia deles em Harã, e depois de Harã para Canaã. E depois de um tempo, Abraão teve o seu filho Jacó. E depois de um tempo, Abraão teve seu filho Isaac, Isaac teve Jacó, e por aí foi. E por volta de 1700 a.C., Canaã começou a ter um período de seca. Então isso obrigou os hebreus a partirem para outro lugar. E foi nesse momento que eles foram para o Egito. O Egito, nesse momento, ele estava em um processo... lembra que eu disse que teve 3 períodos do Egito e tinha os períodos intermediários? Quando os hebreus chegaram no Egito, era justamente em um desses períodos intermediários, onde eram os Ixos, que estavam no domínio. Quando eles chegaram lá, eles viveram livres, porque os Ixos não se incomodaram com eles. Mas quando os egípcios decidiram dominar novamente o Egito, eles decidiram escravizar os hebreus, porque na cabeça dele os hebreus ajudavam os Ixos. Eles viviam ali um junto com o outro para poder ajudar o outro. Então os egípcios decidiram escravizar os hebreus como uma forma de castigo e também como uma forma de ter escravos. Depois de um longo período sendo escravos dos egípcios, os hebreus se revoltaram. Então, liderados por Moisés, eles decidiram sair do Egito.
esse período na Bíblia é conhecido como Êxodo. E todos nós já conhecemos por desenhos, tem até um desenho da Bíblia, Moisés, tem novela, filme. Então eu acho bem interessante, eu acredito que todos vocês já tenham até visto algum pedaço. E vamos lá, liderados por Moisés, os hebreus caminharam durante 40 anos pelo deserto até voltarem para a terra prometida. Nessa longa caminhada, no qual conhecemos como Êxodo, Deus entregou para Moisés, no Monte Sinai, 2 tábuas com os 10 mandamentos. Porém, turma, quando eles passaram lá 40 anos atravessando o deserto para poder voltar para a terra prometida, temos que ter em mente que lá na Palestina começou de novo outros povos habitarem aquele local de terra. Então, quando eles chegaram lá, eles tiveram que entrar de novo em conflito com esses povos para poder ter ali o pedaço dele, os pedaços de terra. Os hebreus estavam divididos em 12 tribos. Então, o que eles pensaram, ó, vamos fazer assim, cada um vai pegar ali o seu chefe, no caso que era conhecido como juízes, e vamos lá tentar conquistar o nosso pedaço de terra novamente. Josué, que era o sucessor de Moisés, foi o primeiro a ir tentar conquistar a cidade de Jericó. E depois deles, também vieram outros juízes bem famosos, por exemplo, Sansão, Samuel. Na época de Sansão, os principais inimigos deles, adversários, eram os filisteus. E os filisteus usaram Dalila. Mas essa história eu vou fazer um vídeo só sobre ela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para enfrentar seus vizinhos e acabar de vez com essas briguinhas internas, os hebreus decidiram entregar tudo para um único comandante, que seria o rei. E o primeiro rei dos hebreus foi Saul. O sucessor de Saul foi Davi. E Davi então conseguiu ali conquistar toda a Palestina. Davi então decidiu transformar Jerusalém na capital do seu reino. E é isso daí, turma. Semana que vem iremos dar continuidade a esse assunto. Faça os exercícios, qualquer dúvida, só falar comigo lá no portal. E espero que vocês tenham gostado. Abraços!